Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Nós estaremos aí com todo prazer, ministrando a palavra do Senhor, aí um seminário, um congresso de EBD, também uma EBO, aí podemos fazer palestras sobre escatologia, sobre missões, sobre família, sobre evangelismo, sobre dons do Espírito Santo, ministrando sempre aí salvação de almas, curas, libertações, batismo com o Espírito Santo. Os convites estaremos aí com todo prazer. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco, meu WhatsApp está aí, é o 99991520454. Entre em contato e eu envio para você gratuitamente, não é cobrado nada mesmo. Você pode ver que nem meus vídeos no YouTube aí são monetizados. Não cobro nada por esse material, nem pelos vídeos, nem pelos slides, nem pelos estudos. Nós estamos estudando neste trimestre, das revistas da CPAD, lições bíblicas adultos, com o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos dos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Silas Queiroz, que é pastor lá em Ji-Paraná, Rondônia. Já estudamos na lição 1, duas importantes mulheres na história de um povo. E hoje vamos estudar a lição número 2, o livro de Ruth. Vamos ver aí que esse livro é anônimo. Alguns, como os judeus, por exemplo, consideram como escrito por Samuel. Então podemos colocar aí até, quem sabe, foi terminado pelo rei Davi. Não sabemos. O tema principal aí do livro é o amor que redime, né? O amor que compra, que redime, que livra da escravidão, da pobreza, da doença. E no sentido atual, livra-nos do pecado, né? Da escravidão do pecado. E como figuras, nós podemos colocar então a Noemi como sendo Israel, a Ruth como sendo a igreja, né? E Boaz como sendo aí Jesus Cristo, o remidor. Então o livro descreve uma história real, verdadeira, né? De uma família que houve uma seca então na terra ali de Judá, né? Em Belém, Judá. E eles então saíram dali e foram procurar um local onde estivesse sem seca, onde estivesse produzindo, onde eles pudessem trabalhar e ter o seu sustento. É claro e evidente que eles demonstraram falta de fé em Deus, né? O pai de família, o responsável pela família, Elimeleque, não era um homem de fé. Nós vemos isso claramente, né? Primeiro ele foi para a terra onde moravam pessoas idólatras e que Deus havia amaldiçoado. Segundo, é que seus filhos se casam com mulheres estrangeiras, o que era proibido pela palavra de Deus, pela lei. Então sabemos que aí ele vai para Moabe, né? Ali ele morre, depois que os seus filhos estão casados, os dois filhos também morrem, que são aí o Malom mais velho e Quilion o mais novo. Eles haviam então Malom casado com Ruth, Quilion casado com Orfa. Então Noemi agora está viúva e depois morrem os dois filhos e agora temos aí 3 viúvas. Então sabemos que Noemi, agora líder da família, ela pega e vai voltar para sua terra natal. A sua terra natal estava havendo agora abundantes colheitas, né? E ela vai voltar para lá e as suas 2 noras a acompanham, mas ela faz a proposta para elas que elas deveriam voltar, arrumar um marido, né, jovem, se casar novamente. E a Orfa então volta, mas Ruth se apega à sua sogra e os ensinamentos de sua sogra sobre Deus serviram para ela. Ela se converteu a esse Deus e ela mesma diz isso
o seu Deus agora é meu Deus, o seu povo é meu povo. Então, ela volta com Ruth, acompanhando e ajudando em tudo a sua sogra. Aí, nessa história, ela vai conhecer, então, Boaz, que é filho da ex-prostituta Raabe, né? Então, veja só, Boaz, filho de uma ex-prostituta, uma mulher cananeia, lá de Jericó, e ele, então, vai se casar agora com Ruth, uma moabita, veja só. E desse casamento nasce, então, Obed, que depois nasce dele Jessé, que depois nasce dele Davi, o rei Davi. E dessa linhagem, né, legalmente é que vai nascer, então, Jesus Cristo. Então veja que a partir do amor que Ruth tem pela sua sogra, ela alcança, então, o favor de Deus, está incluída no plano de Deus de salvação de toda a raça humana. Então vemos que o livro de Ruth é o primeiro livro na Bíblia que leva aí o nome de uma mulher, e só tem mais um livro que leva o nome de uma mulher, que é o livro de Esther. E nós vamos estudar nesse trimestre exatamente esses dois livros. Vemos aí, através desse livro, que era um tempo difícil, um tempo em que os israelitas estavam vivendo de qualquer maneira, tinham caído na idolatria, estavam sendo castigados com a grande seca. Era a época dos juízes. Então vamos aprender um pouco mais aí sobre a remissão, né? Existe na palavra de Deus, então, a ordem para quando um parente morria, então o parente mais próximo, né, de preferência o irmão, deveria se casar com a viúva desse irmão para poder, então, gerar descendência a esse irmão que havia sido morto. Ou havia morrido de morte natural. No caso aqui, vamos ver que havia um parente mais próximo de Noemi, que deveria remi-la, comprar as suas terras, né, e se casar com Ruth. Mas ele não quis, e Boaz, então, aproveitando a oportunidade, então assume essa compra. Então ele vai remir o que Noemi tem, ele compra, e além disso ele casa, então, com Ruth e vai suscitar descendência. No caso aí vai nascer Obed. O versículo que se destaca nesse livro, considerado o mais importante, então, desse livro, é quando Ruth diz para sua sogra: aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então está em Ruth 1,16. Então o livro mostra essencialmente o coração bondoso de Ruth para com a sua sogra, né, o altruísmo demonstrado, né, e a recompensa de Deus para esse bom sentimento, para essa boa atitude de Ruth em relação à sua sogra, concedendo-lhe, então, que se casasse com Boaz e dessa família viesse a nascer, então, a descendência até chegar no descendente, que é Jesus Cristo. Então, nas adversidades do ser humano, Deus usa as situações para usar pessoas na sua obra, no seu plano salvífico. E nesse plano, não importa de que nação é a pessoa, de que cor é a pessoa, de que condição financeira ele tem, de condição intelectual ele tem, não importa. Deus quer usar aqueles que se dispõem, aqueles que abrem o coração para ele e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então veja que Deus demonstrou com essa atitude de colocar aí duas mulheres, né, que não eram israelitas, não eram judias, na linhagem aí de Jesus Cristo. Ele demonstra, então, que a salvação não é só para os judeus, é para todos os povos, tanto judeus quanto gentios. É a graça de Deus manifestada através de Jesus Cristo a todos. Então, a atitude de Boaz como remidor é uma prefiguração, né, do sacrifício de Jesus Cristo por nós. Ele se tornou nosso parente, ou seja, ele nasceu na terra como homem, se fez homem, para poder nos comprar para Deus. Você consegue entender melhor ainda isso, né, lendo Levítico, capítulo 25, que fala lá sobre o ano da remissão, que fala do ano do jubileu. Nesse ano, então, todos ficavam livres, todos que estavam sendo escravizados, né, os judeus. Muitas vezes um judeu
mais pobre ou que a sua colheita não fosse boa, ele acabava arrendando a sua terra e a sua família também, todos para uma pessoa mais rica. Então ele ficava trabalhando ali em troca da produção, ele tinha o que comer, que sustentar a sua família, mas a grande parte ficava para aquele que arrendou, né? Então ele se vendia junto com a sua família para esse homem. Aí para ele ficar livre disso, só no ano do jubileu é que ele poderia ficar livre disso, de 50 em 50 anos, veja só. Então, se ele quisesse ficar livre antes, ele ia atrás de um parente próximo, poderia ser um irmão, se não tivesse um irmão, alguém próximo, e pedir para lhe comprar de volta a sua família. O que ele fazia então? Ali então aquele parente iria até essa pessoa e calculariam quantos anos falta para o jubileu. Então cada ano produz quanto? Então eles calculavam para poder ver o preço que valia então aquele homem com a sua família, quanto que teria que pagar para ficar livre. Aí no caso de Jesus, o que ele fez? Ele se torna homem como nós, vem à terra e se torna homem. Em tudo semelhante aos homens, menos no pecado. Então ele vai fazer o quê? Ele vai nos comprar para Deus. O preço, o sangue de Jesus Cristo. Nós estávamos vendidos ao pecado. Nós estávamos ali como se fosse uma praça de escravos, né, sendo vendidos ao pecado. Então ele vem e nos resgata, ele nos compra, nos redime. Então somos comprados por bom preço, diz a palavra de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo. Isso é a remissão. Então nós vemos um exemplo de providência de Deus, né? Deus vem então com o seu plano de salvação, o seu plano de remissão. E dentro da família de Abraão, quando Deus chama Abraão, ele está visando que o seu descendente, que é Jesus Cristo. Então, no percorrer da história, né, ele vai cuidando para que tudo aconteça, para que Jesus nasça aí e seja então aceito, né, adotado por José, seu descendente legal, né, e Jesus então nasce dessa linhagem de Abraão. Então Deus, como soberano, está no controle de tudo, controle de toda a história. Ele vê no futuro, né, através da sua presciência, ele enxerga no futuro cada coisa que acontece, né, e ele pode muitas vezes, e faz isso muitas vezes, interfere no caminhar, na história do ser humano. É como diz a palavra de Deus, ele estabelece reis, ele retira reis, ele dá vida, ele também tira vida se for necessário, ele usa de amor, mas também ele usa de juízo. Ele está no controle de tudo, de todos. Nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, a organização do livro. Subtópico 1, na Bíblia hebraica. Subtópico 2, na Bíblia cristã. Subtópico 3, autoria e data. No tópico 2, o contexto histórico. Subtópico 1, no tempo dos juízes. Subtópico 2, secularismo, hedonismo e idolatria. No subtópico 3, opressão, clamor e livramento. No tópico 3, propósito e mensagem. No subtópico 1, o cetro de Judá. Subtópico 2, amor e redenção. Subtópico 3, fidelidade e altruísmo. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa preciosa lição. Vamos ver o textual da lição, que está em Ruth 1, que diz: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Então veja, nos dias então em que os juízes julgavam a terra, então lá no livro de Juízes, né, você vai encontrar aí essa época, como é que era, o que acontecia nessa época. Depois que Josué então morre, aí passa a ter a época dos juízes, governados por vários juízes. E nós vamos ver que o povo começou a cair na idolatria, né? Não havia um controle, não havia um rei, e cada um fazia o que parecia melhor à sua cabeça. Então houve uma fome na terra, nós não sabemos aí precisar, né, de que ano foi realmente essa seca,
Mas sabemos que, muito provavelmente, um juízo de Deus sobre o pecado dos israelitas que estavam vivendo na idolatria. Então vemos que a Bíblia fala sobre um homem de Belém, depois nós vamos ver o nome dele, Elimeleque. Então ele vê a situação difícil, não tem fé em Deus suficiente para esperar aquilo passar e se converter a Deus, né? Então o que ele faz? Ele vai para uma terra de Moabe, aquele descendente daquele incesto de Ló, né? Com as suas filhas, e ali era uma terra onde os habitantes viviam na idolatria, principalmente ao deus Quemos, e ali também era um povo que Deus havia amaldiçoado. Mas ele vai para ali em busca então de plantações de fartura para se alimentar junto com a sua família. Então vai Elimeleque, a Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Belém, você sabe, cerca de 7, 8 quilômetros ali de Jerusalém, e Moabe fica aí a leste, né, do Mar Morto. A verdade prática diz: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Então, ao contrário do que muita gente explica por aí, ensina por aí, né, tendo aí a teologia da prosperidade como a sua teologia, quando a pessoa se converte a Deus, quando a pessoa ouve o Evangelho e crê no Evangelho, está salvo. Então, a partir daí, não quer dizer que ele não vai ter mais problemas. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas não se preocupe, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Então, teremos problemas? Sim. Tribulações, enfermidades, doenças, né? Vários problemas teremos no percurso nosso aqui pelo mundo. Agora, não quer dizer que Deus nos abandonou. Deus está conosco, nos ajudando a passar por isso. Agora passamos por momentos difíceis, muito difíceis. Eu já passei, olha, desde que eu estou sem emprego há 8 anos, eu já passei por situação complicada de não ter o que comer. E aí oramos, buscamos em Deus, confiamos em Deus, não deixamos, não abandonamos Deus jamais. Desde que somos crentes, nunca nos desviamos do Evangelho, graças a Deus, desde 1990. Sempre confiamos em Deus, depositamos nossa vida nas mãos de Deus totalmente, e Deus vai nos sustentando, vai cuidando. Existem os momentos difíceis, mas Deus está conosco, passando juntamente conosco por esses problemas, esses momentos, e sempre a gente sai lá do outro lado mais confiante, né? Sabendo que Deus está todo o tempo conosco, Deus nos ama, cuida de cada um de nós. Quando chegou o dia da necessidade, Deus supriu. E assim, nesses 8 anos, Deus tem nos sustentado. Então, temos que confiar na providência de Deus. Deus é o quê? Yahvé Jireh, o Deus que provê. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então vamos ver esta lição, mais detalhes dentro dessa situação, e aí vamos ver como o livro de Ruth foi escrito, porque os comentaristas, né, acham que esse livro foi escrito, que época foi, toda essa situação, e vamos ver aí o desenrolar desse livro, como ele está lá
na Bíblia dos judeus, como ele está na nossa, quais os principais significados, propósitos aí desse livro. E vamos ver por que esse livro foi escrito, né? Se imagine aí por que foi. Vamos ver então os comentários da revista, vamos ver a introdução. O livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem. Fonte de inspiração para judeus e cristãos ao longo dos séculos, o livro narra uma história de amizade, amor e redenção. Uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Ele transforma tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Ruth nos apresenta Jeová Jireh, o Deus que provê. Gênesis 22, 14. Então este livro vai nos mostrar primeiro uma história triste, né, de uma situação muito triste, difícil, pela qual Noemi passou, devido à sua obediência ao seu esposo, né? Seu esposo resolveu então sair da terra de Deus, a terra dada por Deus, e faltou-lhe então a fé em Deus, a confiança em Deus. E ele pega a sua família e sai e vai para uma terra idólatra de pessoas amaldiçoadas por Deus, leva a sua família e ali eles vão morar até que então este homem morre e Noemi, sua esposa, passa a ser líder dessa família. Ela sofreu então no início a influência do seu marido também na parte espiritual. Tanto é que permite que seus 2 filhos se casem com mulheres moabitas, né? E ali então vão viver 10 anos naquela terra ali. Depois esses 2 filhos morrem também. Então agora ficam 3 viúvas, né? E nós vamos ver o desenrolar dessa história. Mais um livro que fala dessa dificuldade, desse problema, dessa adversidade terrível. E vamos ver que Noemi, então, resolve acreditar em Deus, confiar em Deus, e voltar para a sua terra natal. E em meio a essa adversidade, é evidente a pessoa sofrendo, né? Ela acaba se lembrando de Deus, que Deus é bondoso, que Deus é maravilhoso, que Deus cuida de nós. E ela acaba então falando para suas noras sobre Deus. Nós cremos aí que ela contava as histórias, né, sobre Deus, das providências de Deus. Acaba que ela mesma se lembra desse amor de Deus, toma a atitude de voltar para sua terra. E aí então as suas 2 noras vão junto, só que a órfã volta, né? Na verdade ela estava presa aos seus ídolos, né? Então ela volta, ela tem a esperança de arranjar um esposo, então, dentro do seu povo de Moabe. Mas Ruth se apegou à sua sogra, ela, na verdade, ela se interessou pelo Deus da sua sogra. E o amor de Deus já estava derramado, então, no seu coração. E ela se apega à sua sogra, ela quer ajudar, quer abençoar a vida de sua sogra. Ela sente a dor da sua sogra de perder o marido, seus 2 filhos. Ela tem um amor altruísta, né? Ela sente a dor da sua sogra, a tristeza da sua sogra. Tanto é que sua sogra chega em Belém e ela diz que não quer ser chamada mais Noemi, quer ser chamada agora de Mara, né? De amargura, de tristeza, por ter perdido seu esposo e seus 2 filhos. Então Ruth vai ajudar sua sogra. Deus coloca a Ruth, então, da sua história maravilhosa de salvação, de redenção do ser humano. Então Deus vai prover a alegria, a felicidade daquela família e vai arranjar então para Ruth o esposo ideal, que é o Boaz. E agora vem a alegria, tanto para Noemi, quanto para Boaz, quanto para Ruth, né, que vão ter ali um filho, que vão colocar o nome de Obed, que é pai de Jessé, que é pai do rei Davi. E dessa família que vem nascer, então, oficialmente, legalmente, Jesus Cristo. Tópico 1. A organização do livro. Subtópico 1. Na Bíblia Hebraica. O livro de Ruth pertence à 3ª divisão ou seção da Tanakh, a Bíblia Hebraica, que é composta apenas dos livros do Antigo Testamento da Bíblia Cristã. Essa 3ª seção é chamada Ketuvim, ou hagiógrafos escritos,
A primeira seção é a Torá, Pentateuco, a segunda é a Nevim, Profetas, Lucas 24, 44. Dentre os escritos, que são 11 livros, estão os Megilot, 5 rolos, livros curtos lidos publicamente nas festas judaicas anuais, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esté. Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Shavuot, ou Pentecoste, a festa da colheita. Então, quando se fala Tanash, quer dizer a Bíblia hebraica. Você pode traduzir Tanash, Bíblia hebraica, que se divide em quê? Em Torá, Nevim e Ketuvim. Olha aí, essas três partes formam, então, a Bíblia hebraica. Cada letra dessa é que está lá. Cada parte desses três nomes é que formam, então, o nome Tanash. Então, primeira parte, Pentateuco. Segunda parte, Profetas. E aí vem os livros Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esté. Então, o livro de Ruth, como fala de colheitas, geralmente ele era lido na época de Pentecostes. Subtópico 2, na Bíblia cristã. Enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, Pentateuco, Profetas e Escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto de 4, Pentateuco, poéticos, históricos e proféticos. Ruth está categorizado como um livro histórico, por seu evidente gênero narrativo, mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética, empregando estilo e linguagem próprios do hebraico clássico. O autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens. Ruth 1, 12 a 21, também 2, 13 e 20, 3, 1, 4, 16. A obra está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos. Então leia aí o livro, né? É rápido, né? Em simples 4 capítulos só, 85 versículos. Você lê rapidíssimo isso aí. É importante ler o livro todo, aí você vai conhecer melhor aí os detalhes, né, que estão escritos aí, para que você possa aprender mais sobre lição, e você que vai ministrar a sua aula, então, poder dar uma aula mais completa, ter uma ideia geral aí do texto. Então existe aí a diferença, né, na montagem, na organização dos livros da Bíblia hebraica de uma maneira, a Bíblia cristã de outra maneira. Algumas religiões adotam a Bíblia no sistema de montagem hebraico, né, do Antigo Testamento, mas a nossa é montada um pouco diferente. Então, Pentateuco, Profetas e Escritos é a montagem dos judeus. O nosso tem, então, Pentateuco, tem os livros poéticos, os históricos e os proféticos. São 4 partes aí, divididas para nós entendermos melhor a palavra de Deus. Na nossa Bíblia, o livro, então, de Ruth é considerado um livro histórico, né? Mas também não deixa de ser um livro poético. E é um livro tão interessante, tão fácil assim, de entender, de absorver a mensagem, que até pode ser dado aí para as crianças, né? Existe muito esse livro em desenhos, por exemplo, em filmetes aí, que ajudam muito ao conhecimento da palavra de Deus. E as crianças absorvem rapidamente esse livro aí, aprendem muito rapidamente sobre isso. Subtópico 3, autoria e data. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a ele a autoria. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel, né, Ruth 4,17. Além disso, as características gerais da obra indicam a atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro teria sido escrito no século X a.C. Então, os judeus adotam como Samuel ter escrito esse livro, né? Então, podemos aí admitir a autoria de Samuel. Agora, tudo indica que realmente a época de Samuel é que foi escrito, porque tem aí características, tem dicas aí, né, indicando exatamente a descendência aí de Obed, Jessé, indo até Davi,
ninguém escreveria, né, como está escrito aí a respeito da situação, se não estivesse vivendo aquela própria situação naqueles dias, quando foi escrito esse livro. A maioria dos comentaristas consideram aí Samuel o autor. Tópico 2. O contexto histórico. Subtópico 1. No tempo dos juízes. Não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi, nos dias dos juízes. Ruth 1:1, 4, 21, 22. Esse período dos juízes durou mais de 3 séculos. Começou depois da morte de Josué, por volta de 1375 a.C., e se estendeu até o início da monarquia de Israel, com a ascensão de Saul ao trono, 1050 a.C. Foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Juízes 1, 7 a 19. Uma frase que identifica bem aquela época sombria é: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Juízes 17, 6. Sem uma sábia direção, o povo perece. Provérbios 11, 14. Então o livro não indica claramente qual era o juiz, né, nesta época. Se indicasse, a gente saberia melhor a data. Mas o livro diz claramente, na época em que os juízes, né, estavam governando sobre Israel. Então, vamos aí um período longo, né? São mais de 300 anos esse período. Então não sabemos aí quando, em que juiz se encaixa essa história, dentro de qual período corretamente. E se imagina então, sabemos que esse período se iniciou em 1375, quando Josué morreu, e ele vai então até a época então que Saul entra no trono como rei. Esse último período antes de Saul é claro, até muitas vezes separado do tempo do juízo, porque Samuel está aí trazendo o povo para Deus, né? Organizando todo Israel e sendo ali um representante direto de Deus, não só como juiz, mas também como sacerdote e profeta. Então ele está representando Deus ali. É um tipo de Cristo, né, e o seu governo durante o milênio. Então antes de Samuel aí a idolatria imperava, cada um fazia o que dava na cabeça, né? E foi um período conturbado de muitas guerras, muitas invasões, muito sofrimento, muita angústia. O povo clamava, Deus mandava um juiz, esse juiz se corrompia, né, na maioria das vezes, e era uma confusão tremenda essa época aí. Os israelitas nesta época adoravam Baal, adoravam Astarote, né? Lá os moabitas, Quemos, coisa terrível. A idolatria imperava por toda parte aí. Tópico 2. Secularismo, hedonismo e idolatria. Depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído à adoração dos seus deuses. Juízes 2, 7 a 13, 3, 5 a 7. Secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. O pervertido culto a Baal, o deus da chuva, e a Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia em um degradante nível de imoralidade e idolatria. A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. No reino de Deus, não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado. 1 Timóteo 3, 2 a 13, 2 Timóteo 2, 15, Tito 2, 7 e 8. Então veja, Josué, que segurava o povo ali temente a Deus, obedecendo a palavra de Deus, morre, e aí Israel começa a se corromper, se misturar com os cananeus. Deus diz: entra na terra e mata, destrói todos os inimigos, mata todos, não deixe nenhum vivo. Acontece que Josué não deu conta de fazer essa tarefa e o povo, depois que Josué morre, então começa a haver ali uma mistura, né, com os cananeus que viviam na terra, e acaba que o povo começa a adorar os mesmos deuses que eles adoravam. O Baal era considerado o deus do tempo, que dava aí chuva, seu tempo para eles plantarem, né? Aí acabava sendo um deus que influenciava na agricultura e tudo mais.
e achavam que Baal era um deus casado com Astarote, uma deusa que era a deusa do sexo, né? Que aí eles faziam as oferendas, eles praticavam sexo com as sacerdotisas de Astarote, e também era a deusa da guerra. Então eles pensavam que essa deusa que ajudava eles nas guerras. Olha só, juntou duas coisas terríveis, idolatrias terríveis, e eles caíram então nessa idolatria, estavam vivendo totalmente afastados de Deus. Então, enquanto Josué vivia, enquanto aqueles anciãos que conheceram as coisas de Deus, viram mais de perto as obras de Deus, a interferência, né, de Deus na história, conheciam aí os testemunhos de Deus, o poder de Deus em operação. Então esses mais idosos, enquanto eles estavam vivos, ainda o povo aguentou, mas depois que eles morreram, o povo caiu na idolatria terrível. Josué morreu ali com 110 anos, né? E aí morreram os anciãos. E aí o povo não se lembrava mais das coisas de Deus, não tinha alguém ali para ser testemunha das coisas de Deus e se corrompeu. A falta de um líder sério, um líder, homem de oração, homem de jejum, homem da palavra de Deus, um homem realmente consagrado a Deus, prejudica muito o trabalho da obra de Deus, né? E aí fica difícil, porque hoje é difícil achar um homem assim, totalmente comprometido com Deus. É dificílimo. Achar um homem de Deus hoje é muito difícil, está muito raro. E principalmente as lideranças são tão metidos na política. Gente, a política é onde está aí a situação pior que existe, é onde está a idolatria, onde está o amor ao dinheiro, né? A corrupção, a mentira, o engano. E aí a nossa liderança se mete no meio dessas coisas e acaba caindo nas mesmas transgressões e acham que estão justificados. Não, é porque esse dinheiro vai ajudar a construir a igreja, vai fazer não sei o quê e tal. E não é bem assim. É aquela filosofia do o fim justifica os meios. Tome cuidado, tome cuidado. Cuidado com essa filosofia de Maquiavel. Tópico 2. Tópico 3. Opressão, clamor e livramento. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam e saqueavam suas cidades e terras e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos. Juízes 3, 7 a 9, 12 a 14, 4, 1 a 3, 6, 1 a 6. Afligida, a nação clamava a Deus e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Esses juízes não eram magistrados civis, como os que conhecemos hoje, que julgam em fóruns e tribunais. Eram libertadores, geralmente líderes militares, como Otniel, Baraque e Gideão. Juízes 3, 9 a 11, 4, 10 a 15, 7, 16 a 25. Poderosamente usados por Deus para julgar a causa de Israel, livrando-o de seus opressores. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouviu o gemido do seu povo em seus momentos de dor e aflição. Juízes 2,18. O Senhor é longânimo e cheio de misericórdia. Salmos 103, 8, Joel 2,13, Romanos 2,14, Lamentações 3,22. Ele ouve os que a ele clamam. Jeremias 29, 12, 13, Isaías 55, 6. Então veja, a idolatria afastava o povo de Deus, eles ficavam sem a proteção de Deus e eram presas fáceis, né? Os povos em volta vinham, atacavam e dominavam e roubavam deles toda a colheita, né? Tudo que eles tinham era roubado, eles viviam escravizados pelas nações em volta. Aí o que acontecia? Eles clamavam a Deus, e Deus é misericordioso, bondoso, né? Deus é amoroso. Então Deus vinha, levantava ali um juiz, dava poder a esse juiz para destruir, afastar os inimigos. Depois eles voltavam à idolatria de novo, clamavam de novo, Deus enviava outro juiz. E assim foi todo esse período de mais de 300 anos. Então era um período de apostasia e livramento, o tempo todo assim. Então foi um período aí de mais ou menos 325 anos. Tópico 3. Propósito e mensagem.
Subtópico 1, o cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Apocalipse 5:5, confere com Ruth 4:18 a 22. Gênesis 49:10 diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre de seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Embora Rúben fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao leito do pai, deitando-se com a sua concubina, fez com que perdesse a primogenitura, a posição de liderança. Gênesis 35:22, 49:4. A promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá. Sendo Samuel o autor do livro de Ruth, o propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita. 1 Samuel 9, 1 e 2, 25, 1. A centralidade de Davi o legitimava para o trono. Se acredita que o principal propósito desse livro, que se acredita que Samuel que escreveu, é demonstrar então que o rei Davi era realmente o rei escolhido por Deus, porque ele era descendente da tribo de Judá, e nós sabemos que o filho primogênito de Jacó não era Judá, era Rúben, mas com aquele episódio dele ter um caso com a mulher do seu pai, então ele foi destituído da posição de primogênito, passou a ser o primogênito então considerado Judá. Então o livro é escrito para mostrar, provar para os judeus que Davi era descendente do primogênito legítimo de Jacó, portanto merecedor de ocupar o cargo de rei sobre todas as tribos. E como ele já tinha um exemplo de Saul, que foi um péssimo rei da tribo de Benjamim, então eles não deveriam buscar outro rei da mesma tribo. E para isso concorda a palavra de Deus, né? O cetro não se arredará de Judá. Então, com isso, provavelmente Samuel, então, tendo escrito o livro, escreveu exatamente para mostrar a descendência do rei Davi e a importância de Davi ser mantido como rei sobre todas as tribos. Porque os judeus supervalorizam essa ideia da descendência, né? A árvore genealógica da pessoa. Subtópico 2, amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade, como representantes de judeus e gentios, respectivamente. Boaz e Ruth prenunciam a derrubada da parede de separação, Efésios 2, 11 a 16. A redenção é vista no livro nos sentidos literal e tipológico. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, nosso Redentor. Isaías 59, 20, Lucas 1, 68, Efésios 1, 7, Tito 2, 14. Então a mensagem principal, falando sobre o amor de Deus para com o seu povo, buscando então uma descendência, né, que aí, falando claramente da família de onde viria nascer Jesus Cristo. Veja bem, sempre nós falamos isso, mas sempre lembre-se, Jesus nasceu concebido pelo Espírito Santo, então ele não é descendente natural desta família. Veja bem, então ele foi o quê? Adotado por José como filho, então legalmente ele é descendente desta família. Então, tipologicamente falando, olha aí, nós podemos colocar aí a Noemi como Israel, podemos colocar aí a Ruth como a igreja, podemos colocar aí Boaz, né, como então tipo de Cristo, que vai remir a Ruth, né, vai comprar. Então somos nós, né, a Ruth aí, olha, é gentia. Então significa a igreja, que é comprada, então, com o sangue de Jesus Cristo. E veja que Ruth demonstra amor pela sua sogra, assim também nós demonstramos amor por Israel. E veja que esse amor nasceu por quê? Porque Ruth era casada com o filho
de Noemi. Assim também nós amamos Israel, porque Jesus é descendente desta família israelita, né? Descendente dos judeus. A Bíblia diz que a salvação vem dos judeus. Subtópico 3, fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias dos juízes. Havia um remanescente fiel que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos. Jó 42:2. Em um mundo de crescente iniquidade, o justo vive pela fé. Abacuque 2:4 confere com Mateus 24:12 e 13. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo em que predominava o egoísmo. No dia dos juízes, a maioria vivia segundo seus próprios padrões e interesses. Juízes 21:25. Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesmas. O amor não é egoísta. 1 Coríntios 13:5. Então vemos que em meio, a todas essas trevas, todo esse pecado, toda essa idolatria, aí juízos de Deus que deveriam ser derramados ali, mesmo assim, Deus com seu amor, sua infinita misericórdia, dando prosseguimento ao seu plano de salvação, seu plano de redenção da humanidade, através da família, então, ele então vai usar aí a família que vem lá de Abraão, e vai então passar por essa descendência aí de Ruth e Boaz. E se nós estudarmos bem direitinho, nós vamos ver aí, tudo tem a ver com a aliança, o concerto de Deus com Abraão. E tem tudo a ver aí, então, com a remissão, principalmente, então, de um parente para com outro parente, principalmente um irmão para com outro irmão. Na falta do irmão, o parente mais próximo é que fazia esse papel de dar descendência, então, ao seu irmão que morreu. Nós vemos que a partir do momento que Ruth se declara povo de Deus, temente ao Deus da sua sogra, a partir daí ela está entrando para a aliança de Deus. Ela está entrando para o povo de Deus. Então ela agora pode ser instrumento de Deus para que o seu plano seja cumprido de redenção de toda a humanidade através de Jesus Cristo. Então Deus pode usar Ruth porque ela se entrega a Deus, ela se converte a este Deus. Então Deus vai usar um homem bom, Boaz, uma mulher boa, Ruth, e uma família de israelita, aí Noemi, e autenticados então, comprometidos então com a aliança com Deus. E Deus vai dar continuidade a todo esse plano maravilhoso de redenção de toda a raça humana. Conclusão, o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. Sem violar o princípio do livre-arbítrio humano, o Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno da redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo ele é fiel. Isaías 64:4. Então veja que apesar de tudo aí, idolatria, de erros e mais erros, de pecados cometidos, de transgressões à palavra de Deus, como foi o casamento aí dos filhos de Noemi com mulheres moabitas, Deus usou tudo aí, toda essa história, toda essa situação. Deus estava ali no controle, guiando tudo para dar tudo certo no final. Então veja que Deus não obriga ninguém a nada, mas Ele usa pessoas que abrem o coração para Ele. Quando Ruth se declara pertencente ao povo de Deus, temente ao Deus deste povo, então Deus pode usá-la e Deus vai encaminhá-la para o rumo de servir a seu propósito de salvação, sua aliança, sua remissão para com o ser humano. E assim todos nós também passamos por adversidades, problemas, aflições, doenças, enfermidade, tanta coisa, problemas financeiros, tudo mais. Mas Deus está ali no controle e tudo aí vai se encaixar dentro do plano de Deus, tudo vai dar certo no final.
Confiemos inteiramente em Deus. Podemos colocar nossas vidas aí nas mãos de Deus, confiar totalmente que Ele cuida de nós, Ele nos encaminha direitinho para onde quer. Tudo isso dentro de um plano geral de salvação do ser humano, de bem-estar do ser humano, de bênção para todos nós. Vamos orar agora. Se você, ouvindo esta palavra, você deseja entregar a vida para Deus, você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, tomou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós que pecamos, ele pegou sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz, estava nos substituindo ali. Nós, cada um de nós que deveríamos estar ali, mas ele tomou o nosso lugar, morreu em nosso lugar. E ele venceu a morte, ele foi justificado em espírito, ele nunca pecou, ele levou sobre ele os nossos pecados. Então ele ressuscitou, está hoje à direita do Pai intercedendo por nós. Você crê nisso? Você é salvo agora. Se você abrir o coração para Deus agora, crendo nessa palavra, imediatamente o Espírito Santo entra em operação, convence você do pecado, da justiça e do juízo. Então cremos que você agora já está aí sentindo, né, que é um pecador, precisa de perdão, precisa da misericórdia de Deus, precisa do amor de Deus. Então você está arrependido, já está orando, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Neste momento Deus está perdoando seus pecados, está com seu nome ali escrito no livro da vida. Está agora concedendo a você o Espírito Santo, que vai morar em você a partir de agora. E naquela cruz Jesus te comprou. Você custou um alto preço, custou o sangue de Jesus Cristo. Você foi lavado, purificado também por este sangue. Então, a partir de agora, você é filho de Deus. Receba o Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Toca, Senhor, nessas vidas. Toca, Senhor. Jesus levou na cruz a sua doença, a sua enfermidade. Receba agora a sua bênção. Receba o poder de Deus agora. Recebe a cura em nome de Jesus. Toca, Senhor. Faz milagre na vida deles. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Esperamos ter ajudado os irmãos. Não se esqueça, dá um like. Olha, eu não cobro nada por vídeo, nem por slides, nem por estudos. Não cobro nada, só te peço, por favor, dê aí um like, se ajuda a gente a divulgar esse trabalho. E se inscreva aí no canal, tá? Está aí, inscrever-se, se inscreva, porque isso vai ajudar a divulgar esses vídeos para outras pessoas também. Não se esqueça que esse vídeo é importante também para a salvação das pessoas. Passe para quem não é crente, para ele ouvir esta palavra e seja salvo. Nós oramos no final aí. Também para aqueles que estão doentes, passe, tem a oração aí por curas, Jesus cura sim. Então, esse vídeo, então, ao mesmo tempo é de ensino da palavra de Deus e também de evangelização e também de bênção de cura para quem está doente ou enfermo. Então, se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse telefone, que é o WhatsApp. Passe pelo WhatsApp. Eu quero receber material de apoio aí, de ajuda da CPAD, coloque o seu nome lá e sua cidade, tá bom? Não esqueça isso. E aí eu envio para você toda semana gratuitamente esse material. Isso é gratuito, não cobro nada mesmo. Se você deseja nos ajudar, eu estou há 8 anos desempregado, não sou pastor de igreja e vivo da ajuda dos irmãos, que Deus abre o coração de alguns irmãos que nos enviam. São pouquíssimos, mas dá pelo menos para comer. Então, nos ajude. Envie aí R$10, não vai te custar tanto assim. Nos ajude aí. Envie qualquer quantia em uma dessas contas. Aí está a Caixa Econômica, aí está o Banco Bradesco e aqui Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa é Edna Maria Cruz Silva. Você vê aí o Pix. E o meu Pix, você vê que o CPF está aí 331-957-816-20. Está aí o QR Code também para você passar aí. Em nome de Jesus, então, nos ajude. Deus abençoe. Nós esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.